Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês estejam bem, na paz do Senhor. Pessoal, existe uma história da minha vida, uma história contada por Deus e vivida por nós aqui na nossa casa, comigo, meu marido, meu filho. Eu gostaria muito de contar essa história para vocês. É um testemunho muito bonito de fé e esperança. E eu já gostaria de começar a nossa história lendo o versículo de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, que diz assim: Porquanto, enquanto há vida, há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Então vejam vocês, né? Quando a gente vive experiências com o Senhor, quando a gente decide viver o dia a dia com Ele e se atentar aos sinais, você vai percebendo quanto que Deus está presente na nossa vida. A verdade é, gente, que a gente passa muito tempo distraído. Eu acho que essa tem sido uma arma do inimigo, inclusive. Te distrair. Será que não é isso? Vamos parar para pensar um pouquinho. E eu decidi, em 2022, sair das redes sociais, né? Então não tinha mais aquela obrigação de ficar postando nada, vendo vídeos aleatórios, postar uma foto, ficar esperando curtido ou então algum comentário. Eu saí totalmente desse universo de distrações, né? E comecei a viver coisas reais com o Senhor. E eu percebi o tanto que eu estava dependente dele, de coisas que eu estava correndo com a força do meu braço, e eu pude ver a providência divina diariamente. É interessante quando você vai construindo, né? Você vai construindo todo esse castelo com Deus e você vai vendo ele assim, que parece que você fica até meio neurótico, porque uma coisa está sempre encaixada na outra, você só pensa em algo, daqui a pouco vem a resposta, é uma coisa muito interessante. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, quero contar para vocês uma experiência de dezembro de 2023, que é mais ou menos assim. Eu fiz uma oração e eu pedi para o Senhor blindar os aniversários na minha casa. Porque aconteceram alguns episódios na família do meu esposo e eu fiquei muito aborrecida, muito triste, né? O pai falecer no dia do aniversário da filha, ou o primo falecer no dia do próprio aniversário. Infelizmente, né, gente, isso acontece. Foi muito triste, teve um primo do meu esposo, né, que faleceu no mesmo dia que nasceu. E ele participava de um grupo, e ali naquele momento o grupo mandando felicitações para ele quando ele estava no hospital internado e ele já tinha acabado de morrer. E foi uma coisa que me marcou tanto, sabe? Eu falei, gente, mas isso é muito forte. Gente, eu sei que essas coisas, né, elas acontecem, mas eu dobrei meu joelho, gente, eu orei ao Senhor, eu pedi, Deus, que os nossos aniversários aqui em casa sejam de felicidade, que o Senhor nos traga tudo de bom que a pessoa quer receber no dia do aniversário dela, né? E parece até meio egoísta, né, gente? Mas é uma coisa que me marcou muito, tá? Eu vivi essa situação, não sei se vocês já viveram isso, sinto muito por vocês. Gente, eu fico um pouco nervosa gravando, tá? Então tem muita palavra que me falta. Eu fico me atropelando, é o meu jeito, e de repente eu vou me soltar um pouco mais, tá? E vou ser um pouco mais incisiva, mais cirúrgica. Mas eu fico um pouco nervosa, mas Deus tem me pedido para contar essas experiências. Tudo começou assim, eu fiz essa oração e eu pedi, Deus, eu quero que aqui em casa os nossos aniversários sejam felizes. Que o Senhor nos dê presentes. O que acontece? Meu esposo, ele tem problemas com cálculos renais, tá? Desde que a gente se casou, que ele já fez várias cirurgias e faz vários tratamentos e ele tem sempre ali uma pedrinha pronta para sair. Teve uma situação que ele estava demorando para sarar, sabe? Ele vinha com muitas recorrências, ele estava passando muito mal, as pedras doíam muito ali no canal da urina para sair, ele passava mal, tomava tramal, passava mal com tramal. Eu sei que tava uma coisa bem conturbada, assim, bem complicada. E eu ficava ali, né, gente, esposa, né, cuidando, fazendo bolsa de água quente, dando remédio. Nós estávamos no mês de outubro. E no mês de outubro, no dia 12, tem o Dia das Crianças, né? E aí, eu tava tão exausta, sabe, gente, de ficar ali preocupada com ele, cuidando dele, porque nós mulheres, facilmente a gente aciona o sistema de alerta, é isso que ativa o nosso cortisol, por isso que a mulher é inchada, por isso que a gente demora para perder peso, nós temos problemas com retenção de líquido, é porque o nosso cortisol ele flutua muito lá em cima, porque nós somos o alerta vermelho ambulante, na verdade, somos assim, nós somos mulheres, nós somos assim.
E no dia 12 de outubro eu me senti muito exausta. E nessa exaustão, eu sabia que eu não tinha só o meu marido para cuidar, eu tinha meu filho também, sabe? E eu pensei, ele tinha um aniversário nesse dia. Aí eu pensei assim comigo, gente, eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que entregar ele para Deus, assim, tipo, Senhor, cuida dele para mim. E aí eu peguei o meu filho, deixei meu marido lá na cama, com a bolsa de água quente, tadanã, tal. Eu peguei o meu filho e fui pra rua. Fui levar ele nessa festa de aniversário. Deixei ele lá. Na volta, gente, eu voltei chorando tanto. Eu não sei, sabe? Eu fiquei assim, aflita, fiquei me sentindo muito solitária, sabe? Me sentindo frágil. E eu voltei chorando e chorando. E nesse choro eu gritava, fechei os vidros, né, gente, do carro. E gritava com Deus, assim, gritava no bom sentido, tá, gente? Eu falava alto, eu chorava, eu orava alto, enfim. E eu falava, Senhor, eu não aguento mais. Eu não posso fazer mais nada por ele. O que eu posso fazer, eu tô fazendo. Agora, por favor, Senhor, eu preciso de um milagre. Porque as coisas possíveis eu estou fazendo. Eu preciso de algo impossível. E eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. E vim orando e chorando muito, gente. E aí, quando era para eu chegar em casa, eu não entrei em casa. Eu continuei reto e fui na casa de uma sobrinha, que é, né, para levar um presentinho para ela no Dia das Crianças e tal. E aí, demorei um pouco mais do que o previsto para voltar. Quando eu chego em casa, gente, meu marido estava pendurado numa árvore de jabuticaba que nós temos no sítio. Tínhamos, né? Tínhamos no sítio. E ele estava colhendo, já tinha colhido a quarta ou a quinta sacola de jabuticaba. Eu entrei, olhei ele, aquele homem trepado naquela árvore. Eu falei assim, o que você tá fazendo aí? Ele fez assim pra mim, amor. E ele gritando lá da árvore, tá? Quando você saiu, eu fui pro banheiro e eu tive um parto lá dentro. Tipo, foi ele Deus. A pedra saiu. Então, o entendimento que eu tive, o ensinamento que eu tive com essa história é que eu tinha que soltar. Eu precisava soltar. Porque eu precisava ter feito aquela oração, vocês entendem? Entregar o que tem que ser entregue, né? E o Senhor Jesus nos falou sobre a ansiedade, sobre a gente cuidar. Foi quando ele disse, né? Olhem os lírios do campo, né? E aí começou a vir na minha cabeça e eu comecei a pensar sobre essas coisas. Foi quando eu entreguei aquela situação que eu estava vivendo e Deus realmente agiu, fazendo com que ele expelisse aquela pedra que há muito tempo estava machucando ele ali, estava tendo problemas, né? E o que acontece? No finalzinho de 2023, né? Tava chegando o aniversário do meu filho, que o meu filho ele faz aniversário no dia 7 de dezembro. Uma semana antes do aniversário do meu filho, veio uma esperança, algo forte dentro do meu coração, um sentimento de esperança. E, gente, sinceramente, esse sentimento veio, assim, numa fração de segundo. Foi muito rápido. Ele veio e eu peguei. E eu me agarrei naquele sentimento. Eu não deixei ele escapar. Sabe, veio assim como um formato de alegria, assim, de algo bom. Ai, meu filho vai fazer aniversário. E aí eu lembrei da minha oração, que eu falei, Deus, que o Senhor nos dê presentes. E aí eu agarrei aquela esperança, eu não sei explicar isso pra vocês, gente, é que eu tô dizendo. Eu cessei as distrações e passei a viver mais tempo com o Senhor. Então isso você vai entendendo durante a caminhada, tá, gente? Então se você ainda não fez isso, bora, 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 que o reino está chamando. Se você está sentindo aí no seu coração uma fagulhazinha de desconforto nas redes sociais, pode ter certeza que é o Senhor que está chamando você. E aí, para viver experiências melhores com Ele, né? Viver experiências extraordinárias, experiências ordinárias com o Senhor. Então bora, 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 sai, desliga esse negócio aí. E aí, gente, eu me agarrei naquela esperança. Falei, Deus, tem algo bom que vai surgir. Deus está preparando um presente. Eu sei que eu pensei isso assim. E eu falei, eu posso estar ficando louca, mas louca serei. Louvado seja Deus, sou louca mesmo. E me agarrei naquela esperança e fiquei ali pensando, orando. E entrava para tomar banho, as coisas acontecem muito no chuveiro, sabe, gente? Enquanto tem pessoas que cantam, eu oro. E são nessas orações do chuveiro que muitas coisas acontecem. E não que você não possa cantar, tá, gente? Eu também canto. Pelo amor de Jesus, gente. Tem que explicar tudo aqui na internet, né? Senão você já é cancelada. E aí eu me agarrei naquela esperança. E vocês lembram
que eu tinha contado para vocês que o meu marido tem muitos problemas com cólica de rim, com pedra nos rins. E aí, quando foi dezembro, chegou no aniversário do meu filho, uma semana antes, meu coração se encheu de esperança. E uma esperança que, tipo, porque o meu marido, ele tava expelindo as pedras, mas ele tava na fila da cirurgia. Mas ele tava na fila da cirurgia já há uns 2 anos e meio, porque ele tava pelo SUS. E aí nós estávamos aguardando aquela cirurgia, porque eu queria que meu marido ficasse livre, que ele realmente fizesse a cirurgia e ele não tivesse mais nenhuma crise com pedra, né? E aí o meu coração se encheu de esperança e eu fiquei assim esperando aquele dia. Eu virei pro meu marido e eu falei assim pra ele, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, essa semana nós teremos uma notícia boa. Eu não falei pra ele o que era, mas eu sentia dentro do meu coração que Deus ia fazer. Porque eu já tinha tido aquela experiência lá atrás, no Dia das Crianças, no dia 12 de outubro. Então, eu falei, o Senhor vai fazer, o Senhor vai dar, porque eu me lembrei também da oração que eu fiz com relação aos aniversários. E aniversário de filho, né, gente? A gente fica muito mais feliz do que o nosso próprio aniversário, né? E aí, foi seguindo os dias. Os dias foram passando, eu tava trabalhando, né? E aí meu marido me liga no dia 7, que é justamente o dia do aniversário do nosso filho. Aí o meu marido me ligou e falou assim, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? O hospital me ligou. A minha cirurgia tá marcada para amanhã, dia 8. Gente, vocês me perdoam se eu me emocionar? Por favor. É difícil, né? Vou tomar um café. E eu sabia que ele ia acontecer. Porque Deus falou pra mim. E além de tudo, eu me agarrei. Sabe a mulher do fluxo de sangue? Quando ela viu Jesus passando, que ela tocou na orla dele? Eu me via desse jeito. Quando aquela fagulha pequenininha de esperança veio dentro do meu coração, eu me apeguei nela. Eu falei, não vou soltar. Não vou soltar. E eu vou profetizar sobre esse sentimento, sobre essa palavra que eu tô sentindo aqui, essa emoção, sabe? Gente, tem emoção sim, gente, tem emoção, tá? É fé, emoção é fé, tá todo mundo ali juntinho, porque Deus fez tudo, tá? O povo tem uma mania. Ai, não é fé, não é emoção não é fé. Pelo amor de Jesus. Deus, ele fala assim, ó, quando orares, credes que já o receberam. Quando você recebe um presente, você não fica feliz? Então a gente tem que ficar feliz. E felicidade é emoção, felicidade é um sentimento, tá? Quando a pessoa te dá um presente bom, nossa, fiquei cheia de fé, ó. Não, tenha fé, mas tenha felicidade, tenha emoção, e tenha sentimento, tenha emoção. Então, eu fiquei numa emoção naquele dia, numa felicidade. E o meu marido me contando aquela notícia, que que ele iria passar pela cirurgia no dia seguinte, e ele recebeu a notícia. Deus é tão detalhista, né, gente? E ele recebeu a notícia como um presente no dia 7, que era no dia do aniversário do meu filho. Enfim, vamos em frente. Daí, nós ficamos super felizes, né? Ele foi lá, pegou a guia para fazer a cirurgia no local determinado. E aí ele estava descendo assim no elevador, tocou o celular dele. Era uma pessoa lá de cima ainda, que ele tinha ido lá na sala para pegar o papel para fazer a guia, né? Ele foi buscar o papel para levar no hospital, para dar entrada lá para fazer a cirurgia. E um detalhe muito interessante é que ele fez todo o processo dele pelo SUS e o meu marido operou no hospital particular, que é tipo uma jogada de convênio, não sei o que eles fazem lá, sabe? Enfim, meu marido fez tudo pelo hospital, pelo SUS, né, hospital público, mas a cirurgia aconteceu dentro de um hospital particular, que inclusive foi o mesmo hospital que eu tive nosso filho. Coisa linda, né, gente? Deus maravilhoso. E aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção nos detalhes dessa história, que fica até o final, que você não vai se arrepender. E aí o meu marido foi pegar a guia, ele estava no andar de cima, pegou a guia, desceu no elevador, já estava no andar de baixo, tocou o celular dele, era uma moça do andar de cima. Ela disse assim, Senhor, falou o nome dele, né? O senhor precisa estar amanhã, às 7 horas da manhã, no laboratório que nós temos aqui na cidade,
para o senhor fazer um exame, que esse exame o senhor vai levar o resultado lá para o hospital para o senhor fazer a cirurgia. Beleza, gente, tem algum problema nisso? Não. Tudo bem, meu marido ouviu com atenção que ela falou no telefone. Nós felizes, entramos em jejum, porque eu entrei junto, né, gente? Felicidade da mulher em dobro, né? Aí ele estava em jejum no dia seguinte, partiu laboratório, lembra? Tinha pedido para ir no laboratório fazer o exame. Fomos até lá. Eu tenho uma foto, eu vou deixar ela aqui, que inclusive eu postei ela para anunciar a história que ia pro canal hoje. Eu vou postar essa foto. Presta atenção nessa foto. Gente, ela foi tirada às 7 horas da manhã do dia 8, né? O meu marido estava sentado no guichê 7. Preste atenção nos detalhes, gente, os detalhes são tudo. Vocês têm que pegar os detalhes e os sinais, porque Deus, Ele é Deus de detalhes. Isso que a gente precisa entender. E Ele é Deus de sinais. A gente tem que se atentar nos sinais. E aí, meu marido chegou no guichê, eu tirei uma foto dele, não acredito. A hora que eu bati a foto dele, sentadinho no guichê 7, eu olhei no relógio, o relógio tinindo lá, 7 horas em ponto. Eu falei, é o Senhor, é Deus, Deus está aqui. Aí, meu marido deu a entrada lá, foi lá pra dentro lá, foi pra fazer o exame. Eu fiquei lá fora esperando ele, sentadinha lá. Gente, não passou 3 minutos, meu marido vem, estourando a porta, modo de dizer, né? Amor, eu não deveria estar aqui. Eu não sei porque que Deus desviou meu marido pra lá. Mas já já nós vamos saber, tá? Amor, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Porque o hospital tá me ligando e perguntando onde o senhor está, que nós estamos te aguardando pra cirurgia. Meu marido já ficou 2 anos, quase 3 anos na fila. Você imagina, meu marido tava com problema de pressão, evidentemente, naquela situação. Porque por toda a tensão, a dor que estava passando e tal, né? E eu morri de medo da pressão dele subir com aquela situação que nós estávamos vivendo ali. Daí, saímos correndo, gente. Saímos do laboratório, entramos no carro e o carro que nós estávamos usando era um carro da empresa que meu marido trabalha. E é um carro automático. Eu nunca dirigi carro automático. Gente, meu Poisézinho é o meu Poisé, gente, que eu aprendi a dirigir nele. Eu nunca tinha dirigido um carro automático na vida. E continuei sem dirigir. Meu marido entrou no carro e nós fomos até o estacionamento mais próximo do hospital para deixar o carro lá. Beleza. Mas o carro não é nosso, o carro é da empresa que ele trabalha. Aí colocamos o carro lá e tudo correndo, o coração tava batendo aqui, ó, de desespero, porque não era pro meu marido estar lá naquele laboratório. Não sei por que ele foi desviado pra lá, gente, Deus sabe. Aí entramos no estacionamento, deixamos o carro lá. Na saída do estacionamento, a gente deu 3 passos, um senhor bem alto parou a gente. Parecia morador de rua, maltrapilho, sabe esses senhores maltrapilhos assim? Aí ele, bem calmo, e ele era bem alto, sabe aquele senhor robusto assim? Mas ele tava sujo, gente, uma coisa louca assim. Ele parou e falou assim pro meu marido: Senhor, qual é o nome dessa rua? A rua que a gente deixou, e uma rua pequenininha, próximo inclusive de um velório que tem aqui na cidade, sabe? Uma rua bem pequenininha. Aí o meu marido não sabia, eu também não. Meu marido deu 3 passos para trás, olhou no nome da rua e falou para ele. Beleza, a gente continuou. Entramos correndo no hospital e demos a entrada lá. Aí o coração já começou a desacelerar, a gente começou a ficar mais calmos, né? Daí meu marido entrou, eu peguei todos os objetos dele, a bolsa e tal, segurei aqui, meu marido na cadeira de roda, a enfermeira levando, e eu ali atrás. Aí ela, esposa, pode vir. Eu fui junto e tal, né? Chegamos exatamente na porta, aquela porta cromada que antecede a sala de cirurgia, que você fica ali sentadinha, tem umas cadeiras que você fica sentado. Gente, eu me despedi do meu marido ali e ele entrou. No que ele entrou, eu olhei do lado, tinha 1, 2, 3 cadeiras. As 2 da ponta estavam ocupadas, a do meio estava vazia. O que eu fiz? Sentei na cadeira do meio. No que eu sentei na cadeira do meio, eu fiquei com uma moça aqui do meu lado e outra aqui. E eu ali no meio, porque era a única cadeira vazia que tinha, só tinham 3 cadeiras. Sentei ali, meu marido foi. Sentei, aí eu olhei aqui do lado, tinha um garotinho. Ele devia ter 7 anos, gente, juro pra vocês. Um menino lindo. Sabe aquelas crianças bonitas, com cabelo assim, penteadinho de lado? Ele parece um Mauricinho. Na nossa época era Mauricinho que a gente chamava, lembra?
O menino parecia um Mauricinho, lindo, mas lindo, um semblante, um rosto assim angelical. Eu olhei pra ele sentadinho, vestido com uma roupinha, aquelas roupas que, lógico, dava pra entender que era ele que ia passar pela cirurgia. Sentadinho aqui, a mãe dele sentada aqui do meu lado e ele na cadeira de rodas. Aí eu olhei pra ele, olhei pra ela e fiz assim: "Ah, ele vai fazer cirurgia também?" Ela falou: "Vai." Eu falei: "Do que?" Ela: "Fimose." Aí eu: "Ah, cirurgia de fimose." Eu falei: "Como ele chama?" Eu gosto de saber o nome das pessoas, tá, gente? No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Aí eu falei: "Ah, como ele chama?" Aí ela: "Del." Gente, vocês sabem o que quer dizer Del? Del quer dizer Deus. Porque teologia é o estudo das coisas de Deus, estudo de Deus. Del é Deus, gente. Aí eu olhei assim, eu falei: "Deus está aqui." Aí eu olhei pra essa moça e fiz assim, e tudo ali, gente, eu vendo sinais. Aí eu olhei pra essa moça aqui e falei assim: "O seu filho vai fazer cirurgia do quê?" Eu falei assim: "Não, não falei seu filho." Eu falei assim: "Viu, e quem que vai fazer cirurgia? É seu marido também?" Ela falou: "Não, meu filho." As duas estavam com filhos pra fazer cirurgia. De que, gente? Fimose. Os dois iam fazer cirurgia de fimose. Aí eu: "Ah, é? Como chama seu filho?" Ela falou: "Miguel." Aí eu falei: "Ai, o Miguel vai fazer aqui?" Ela falou: "Tem 20 minutos que o Miguel tá lá dentro." Gente, eu não vou repetir. Vocês pegaram isso? O Miguel já tava lá, meu marido entrou. Quem que tava aqui fora? O Theo. Aí eu falei: "Deus está aqui. Deus está me mostrando que Ele está aqui e que é Ele que está fazendo tudo." Porque eu fiz essa oração, eu fiz a oração. Eu falei: "Deus, me dá um presente." E era o próprio Deus, eu creio assim, gente. O próprio Deus que estava lá dentro daquela sala operando meu marido. E vejam vocês uma coisa. Vocês lembram que o senhor alto, maltrapilho, nos parou no meio do caminho para saber o nome da rua? Eu liguei para a patroa do meu marido e falei assim para ela: "Vem buscar o seu carro, porque ele está na rua tal, no estacionamento da rua tal." Que o meu marido ia ficar internado. E eu não ia levar o carro para ela, porque eu nunca dirigi carro automático. E ela foi buscar o carro dela. Só que essa história do carro não acaba. Essa história da rua. Conforme tudo isso foi acontecendo, e a gente regozijando e louvando a Deus pelos milagres que Ele estava fazendo e pelos sinais que ele estava nos mostrando, quando eu ia contar a história para alguém, eu falava sempre Rua Nóbrega. Ah, por que Rua Nóbrega? Não sei, vinha esse nome na minha cabeça. Só que uma coisa falava dentro da minha cabeça assim, ó: não é Nóbrega. Você precisa falar o nome certo para as pessoas, porque eu não lembrava. Quando eu contava essa história, tudo que aconteceu é real, tá, gente? Aconteceu desse jeitinho. Mas o nome da rua eu esquecia e eu falava qualquer nome. Que era que eu achava que era irrelevante. Só que o Espírito Santo me cobrava, ele falava: "Não, você tem que saber o nome dessa rua. Você tem que falar, você tem que saber e você tem que falar o nome certo." Aí um belo dia eu tava indo no dentista e o dentista era ali perto. Já tinha se passado a história da cirurgia. O dentista ali perto, eu pensei assim, eu cheguei um pouco mais cedo, aí eu pensei assim na minha mente, né, que não é, às vezes não é o nosso pensamento, é o próprio Deus falando, né, gente? Vai lá e olha o nome dessa rua, você tá com tempo, vai lá ver. Aí eu fui, tirei uma foto da rua, Rua Cajuru. Beleza. Mas como eu tô sempre ali na conexão, e na fiação, e na oração, eu sabia que Deus, ele tinha algo para me dizer com relação ao nome da rua. Porque tinha que fechar, as coisas de Deus, elas casam, elas fecham. Aí eu voltei para casa, isso já tinha passado vários meses, tá, gente, da cirurgia do meu marido. Aí eu voltei para casa
E fiquei encasquetada com aquele nome Cajuru, 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 Cajuru. E eu gosto muito de plantas, por isso que eu falo, Deus ele vai usar você com as ferramentas que você tem, a forma que você é, do jeito que Deus te fez, do que você gosta, é a forma como Deus vai usar e vai agir na sua vida. E eu gosto muito de plantas, gosto de conhecer, de estudar, cultivar, saber os benefícios. E aí que eu fui na internet e comecei a pesquisar esse nome. Só que aí o Espírito Santo colocou assim pra mim, pesquisa planta com esse nome. Aí eu pesquisei, planta cajuru. E aí começaram a vir as variações a respeito dessa planta. E uma das variações é crajiru ou pariri. Gente, para resumir, eu pesquisei sobre as plantas com esse nome, crajiru e pariri. E acontece que essa planta, ela é responsável pela desintoxicação dos rins, além de serem diuréticas. E tá aqui, ó. Tá aqui a cápsula. Eu comprei e o meu marido tá tomando. Cápsulas de crajiru, que também é conhecido como cajuru ou pariri. E o meu marido toma pro tratamento do rim, para manutenção, né? Para ele conseguir expelir o máximo de líquido, para não ficar com retenção. E ela trata também porque ela é anti-inflamatória. Eu vou deixar aqui os benefícios para vocês, tá? Que agora eu esqueci, eu deveria ter anotado, eu esqueci. Mas eu vou deixar aqui os benefícios dessas cápsulas para vocês verem, que bacana. Inclusive tem vários vídeos na internet que falam sobre isso. Pessoal, uma coisa muito importante eu quis interromper aqui para dizer que é o seguinte: meu marido toma essas cápsulas, mas de forma alguma, nunca jamais vai substituir todos os outros cuidados, tá? Consulta com especialista, alimentação, estilo de vida, etc. Então, vocês conseguiram pegar? Quando a gente está atento aos sinais, quando a gente se agarra na fé, porque a Bíblia fala que até a paz ela é exercitada, né, gente? Eu vou deixar o versículo aqui depois. Até a paz é exercitada. Tudo a gente tem que exercitar. A gente exercita o corpo, a mente e a fé também. Ela é exercitada, tá? Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Quando você vê, você já está vivendo o extraordinário de Deus. E às vezes ele vai acontecer assim, ó, só que você tem que pegar, porque você tem que estar atento. Não se distrai, gente. O inimigo ele está trabalhando demais nas distrações. Então, para fechar essa história, queria contar qual que é o grande ensinamento que eu tive. Qual é qual é o resumo dessa história? O resumo é que eu fiquei atenta nos sinais, eu me agarrei àquela fé, aquela fagulha de esperança, aquela fé que veio quando o Espírito Santo me fez lembrar da oração que eu tinha feito, aquele apelo para que o Senhor me desse um presente, porque assim, o que acontece? A gente faz a oração e a gente esquece que a gente orou, entendeu? A gente solta a esperança e a gente não tem que fazer isso. É muito estranho porque, veja vocês, ó, quando você fala assim para um amigo, vamos tomar um café? Aí vocês marcam. Você esquece que você marcou? Você combinou com ele, não combinou? Então você combina com ele, você fica esperando dia, hora, local, não é verdade? Aí o seu amigo vira pra você e fala assim: olha, eu vou buzinar no portão, tal hora. Aí você não fica esperando, então você cria uma esperança que aquilo vai acontecer. E a gente não faz isso com relação à fé, com relação às orações, com relação ao que é de Deus. A gente ora e depois a gente esquece e joga e continua errando, continua reclamando, continua, né, no desespero. Então, o exemplo que eu quero dar para vocês é, quando eu fiz aquela oração, Senhor, abençoa os aniversários da minha casa, começou aí. Depois Deus me deu a experiência de soltar. Solta que eu vou cuidar. Aí Deus cuidou. Aí Deus, sabe? Aí eu tava ali naquela oração, aí Ele me deu aquela fagulha de esperança, eu me agarrei nela e eu continuei.
E eu decretei, falei pro meu marido, verbalizei, né? E aí porque Deus falou, né? Que haja luz, Deus disse que haja luz. E a gente tem que dizer também, tem que decretar, né? E aí eu fiz isso com relação ao meu marido, injetei fé também no coração dele. Falei, essa semana a gente vai ter coisa boa aqui nessa casa, que é semana de aniversário. E eu e Deus, nós temos um acordo, que os aniversários é de bênçãos. Entendeu, gente? Então, eu acho que é o que falta, né? É o que falta muitas vezes. Eu não quero me alongar, esse vídeo já ficou longo. Qualquer coisa eu volto aqui, dou mais uma editada nele. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!